Fala aí, moçada, tudo certo? Beleza? Legal estar aqui com vocês mais uma vez para a gente falar de Grêmio e falar de Renato Portaluppi e a entrevista coletiva que ele concedeu na tarde desta quinta-feira. Te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Quando acabar o vídeo, vai lá na kto.com, faz o teu cadastro, utiliza o cupom Pfeiffer e ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Tem muita coisa acontecendo, tem Copa Sul-Americana, fim de semana tá chegando, tem Campeonato Brasileiro, tem a Copa do Mundo Feminina, tem muita coisa para apostar lá na KTO. Então vai lá, kto.com, faz teu cadastro, utiliza o cupom Pfeiffer e ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. kto.com é lá que a diversão acontece. Bom, moçada, entrevista coletiva do técnico Renato Portaluppi. Ele falou hoje, e aí, depois de acompanhar tudo que disse o técnico gremista, eu fui lá no Twitter e usei a expressão que esse é o Renato mais maduro que já passou pelo Grêmio, tanto na questão de personalidade quanto na questão de dentro de campo. O Renato não está fazendo média com ninguém e o Renato está jogando limpo com a torcida, utilizando, é claro, essa ferramenta que muitos torcedores não gostam, que é a imprensa. Mas ele utiliza a imprensa que vai na entrevista coletiva, que reverbera aquilo que ele fala para trazer as principais informações e jogar limpo com vocês que são os torcedores. Vamos lá. Todos os pontos da entrevista coletiva, ou melhor, os melhores pontos, principais pontos da entrevista coletiva do Renato nessa tarde. Primeira questão, Luis Soares. É óbvio que a coletiva iria começar com esse assunto, com Luis Soares. E o Renato jogou limpo, confirmou tudo aquilo que a imprensa vem trazendo, tudo aquilo que vocês estão vendo aqui no canal. Existe uma situação, uma novela, e o Renato disse uma novela mexicana que já está chata, que ele espera que se resolva e que vai terminar pelo menos quando fechar a janela de transferências no próximo dia 2. Mas o que está acontecendo? Que o Renato disse, eu converso com o Luiz todos os dias, esse é um assunto meu e dele, e ele é um problema que está entregue para a direção. Então, e o Renato ainda falou, tem hierarquia, eu respeito a hierarquia, isso está com a direção. Se ele vai permanecer ou não no Grêmio, quem vai definir é ele e a direção junto com o presidente. Esse é o primeiro ponto. Qual é a situação? O Renato confirma que o Soares quer sair. O Renato confirma que o Soares quer jogar nos Estados Unidos, quer jogar no Inter Miami. O Renato confirma que vem conversando com o Luis Soares. E o Renato confirma que o jogador vem conversando com a direção para tentar achar uma saída. Bom, o Soares está fazendo, não sei se é o Soares diretamente, as pessoas ligadas ao Soares, está deixando vazar pela imprensa no Uruguai, na Argentina, muita informação para dar aquela forçada na situação. E aqui a gente tem a parte do Grêmio. A direção não se manifesta muito, mas a gente vai conseguindo algumas informações. A direção do Grêmio está fazendo com que o Soares entenda, no primeiro ponto, quem quis o contrato de 2 anos foi ele e não foi o Grêmio. O Grêmio queria um contrato de 1 ano e se ele quer sair tem que pagar multa. Só vai sair com o valor de multa. Então esse é o ponto que está colocado até agora. O que o Renato disse, se ele não tiver dor, ele pode jogar, mas ele só vai jogar se ele estiver focado no jogo. Se ele estiver pensando em Estados Unidos, o Renato não vai colocar o Soares em campo. Renato pensa no grupo, pensa no Grêmio. Renato pensa no que é melhor para não perder o grupo. Então, Soares está confirmado, Soares quer jogar nos Estados Unidos, mas tem que cumprir contrato e a direção do Grêmio não abre mão do valor da multa. Como eu falei, o Soares está deixando vazar muita coisa através da imprensa uruguaia e imprensa argentina. A Argentina pela ligação com o Lionel Messi. Chegaram a falar que ele pagaria 10 milhões de dólares para ser liberado pelo Grêmio. O Grêmio não aceita esse valor porque a multa é 70 milhões de euros. Quem assinou o contrato foi o Soares, ele sabe que tem que cumprir o contrato. Agora, ele só vai jogar se tiver focado e o Renato deixou bem claro isso. E aí vem a parte Renato. Aí vem a parte gestão de grupo do Renato e o Renato sabe fazer isso como ninguém. Segundo ponto, reforços. Luan. Renato disse, claro, que vem conversando com o Luan, que conversa com o Luiz Wagner e que hoje mesmo conversou com o Luiz Wagner, buscando informações junto ao Corinthians. O que está travando a situação do Luan não mudou. É exatamente aquilo que a gente vem trazendo nos últimos dias. É o dinheiro que o Corinthians deve ao Luan. 5 milhões de reais que o Corinthians deve ao Luan. E quer tentar fazer com que o Luan baixe esse valor para ganhar a liberação.
O presidente do Corinthians chegou a falar, não vamos emprestar o Luan. O Grêmio em nenhum momento quis o Luan emprestado. O Grêmio quer o Luan em definitivo. Então tem que passar primeiro por esse acordo entre Luan e Corinthians e, pelo que o Renato diz, as informações que estão vindo do lado do Corinthians, por enquanto, são informações boas. Renato também confirma que vem conversando com o Michael, mas aí vem um outro problema, que são os valores praticados pelo Al Hilal, né, que é um clube que quer 6 milhões de euros para liberar o Michael. Esse valor não vai conseguir. O Grêmio está tentando negociar, tentando por empréstimo, pagando um percentual, pagando um valor, uma compensação por esse empréstimo. Então, ainda depende de muita coisa. Renato não alimenta falsas esperanças, mas ele vem conversando com o Michael, vai tentando entender como é que está a situação. E, por fim, Adriel, né, que é um jogador que está saindo do Grêmio, vai para o Bahia, e o Renato diz, olha, eu não posso simplesmente ficar do lado de alguém que possa me fazer perder o grupo. Então essa é a palavra do técnico Renato Portaluppi. Renato muito bem na entrevista coletiva, Renato maduro na entrevista coletiva e principalmente explicando e trazendo informações que a gente vem e traz para vocês aqui também, vocês que de repente não puderam acompanhar a coletiva do Renato. A gente vai seguir acompanhando tudo e a partir de agora a preparação do Grêmio para o confronto diante do Atlético Mineiro. Mais um encontro entre Renato e Filipão. Filipão voltando à arena para comandar um time, dessa vez contra o Grêmio. Te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.